É convidada do 360 a psicóloga Raquel Raimundo, que é também presidente da Delegação Regional Sul da Ordem dos Psicólogos Portugueses. Raquel, bem-vinda e, antes de mais, obrigada por estar connosco. A Ordem criou um kit de sobrevivência para pais que estão em isolamento, como estes que víamos na reportagem, mas permita-me que comece a nossa conversa estendendo esta questão do isolamento a todos, aos que têm filhos e aos que não têm, mas já lá iremos esta questão das crianças e dos pais. Sendo nós seres sociais, como é que nós podemos e devemos lidar com este isolamento? Bom, antes de mais, boa noite. O isolamento de que falamos é um isolamento sobretudo físico, embora ele tenha sido comunicado como um isolamento tipo social. Mas, na verdade, se calhar podemos até nem ter estado em outras alturas da nossa vida, tanto em rede e tanto em comunicação, e sentir tanta necessidade disso como nesta fase. Através das tecnologias, por exemplo. Obviamente. Portanto, acho que veio trazer mais ao de cima, sobretudo essa necessidade que nós temos, porque o homem é um animal social, não é? Portanto, precisamos estar em relação com os outros e, de alguma forma, as novas tecnologias também vieram ajudar um bocadinho nisso. Tendo cada um de nós, uns mais, outros menos, de ficar confinados a um espaço. No caso, há pessoas que, por exemplo, que viverão num apartamento e nem uma varanda têm. Que tipo de técnicas é que é possível, se é que elas existem, para ir lidando melhor com tudo isto? Ora bem, depende, é verdade, todos temos espaços em casa um pouco diferentes, mas independentemente disso, é possível sempre, ou da janela ou da varanda. Temos assistido a várias demonstrações nas varandas desse país, nas janelas desse país, justamente das pessoas, por haver uma maior necessidade, até de contactos entre vizinhos, que antes se calhar existia menos, especialmente em sítios ou em locais em grandes cidades, em cidades maiores. Mas qualquer pessoa, quer adulto, quer mais novo, criança, deve pautar-se também por não deixar algum tipo de atividades, simplesmente tentar ajustá-las ao espaço de casa. Por exemplo, a atividade física. Portanto, se antes corria mais na rua, se calhar pode descarregar alguma coisa da internet e ser mais ginástica. Portanto, fazer alguma adaptação, mas não deixar de ter hábitos semelhantes. Estes tempos exigem muita paciência, muita compreensão e muita criatividade também. E, portanto, também se reflete aí. E até para os impacientes, que será mais difícil para esses. É expectável que passemos por várias fases, ou seja, numa primeira fase uma adaptação, depois uma estranheza, e pode acontecer, por exemplo, que haja um grande número de pessoas que chega a uma fase de incapacidade para lidar com este isolamento. O nosso grande objetivo, e aliás a Ordem dos Psicólogos tem estado a trabalhar desde o primeiro minuto justamente nessa parte de prevenir que se chegue a quadros mais graves. Naturalmente já haverá na população, claro está, pessoas com algum tipo de perturbação, e também nos cabe a nós lidar com essas situações, mas além disso também fazer um trabalho que é de prevenção. Neste momento a Ordem tem disponível de forma gratuita no seu site, na parte Covid-19, uma série de documentos de apoio que são bastante importantes para a população em geral, com uma série de dicas, entre os quais o kit de sobrevivência que referiu, mas também documentos ligados à ansiedade, a sessões de vídeos de relaxamento para crianças e também para adultos, e se a situação realmente se vir a agravar, posso dizer que desde quarta-feira que todos os portugueses, ou que em Portugal, está disponível na linha SNS 24, a linha de apoio psicológico. E, portanto, estão neste momento 130 psicólogos a trabalhar na linha informativa e 63 no aconselhamento psicológico, com todo o design e concepção desta linha, a parte da formação dos técnicos e também da supervisão clínica a cargo da Ordem dos Psicólogos Portugueses também. Que tipo de sintomas é que diria que são normais para pessoas que não sofrem nenhum tipo de perturbação, possam sentir, ou já tenham sentido, ou que possam vir a sentir numa fase posterior? Falou aí na ansiedade, eu diria também o medo ou a grande vontade de chorar. Este tipo de sintomas são naturais, são normais? Sim, e passa justamente por validar não só nos mais novos, como também nós próprios, aceitarmos que não é uma fase fácil e que cada pessoa há de lidar com este momento de forma diferente também, mas que sentimentos de tristeza, de ansiedade, de medo de perder alguém, medo que alguém esteja numa situação complicada de saúde, medo também da parte económica, que aí vem e que já está a afetar vários portugueses e no mundo em geral. Portanto, todos esses sentimentos são naturais e também há que haver aqui alguma aceitação e fazer algo em relação a isso, no sentido de também procurar desmobilizar esses pensamentos um pouco mais intrusivos que também nos acontecem neste período e que é normal.
Conseguimos todos, mesmo os que não têm filhos, imaginar a exigência do que é para tantos pais e mães que têm de ficar com os filhos em casa, fechados. Muitos desses pais e dessas mães a terem que trabalhar a partir de casa. O que é aconselhável? Estes pais devem, por exemplo, conversar sobre esta pandemia, conversar com eles, independentemente das idades, sobre o novo coronavírus? Sim, sem dúvida. Devem conversar sobre esta temática e partir sobretudo daquilo que eles sabem já à partida e perguntar o que é que sabes, não é? Portanto, o que é que tens, o que é que vai pela tua cabeça em relação ao coronavírus e perceber também o que é que, mesmo com os mais novos, o que é que eles acham sobre o tema, porque é importante que se perceba também como é que eles estão a processar do lado deles tudo isto que se está a passar. E não é só o que é que eles pensam, e aí até podemos descobrir crenças erradas e, portanto, podemos esclarecer algumas crenças erradas também. Mas é muito importante também outra parte, que é aquilo que eles sentem, a forma como estão a lidar com a situação, porque permite também aos pais, por um lado, esclarecer algumas crenças erradas, mas por outro também diminuir esse nível de ansiedade também nos mais novos. Por exemplo, neste momento ainda não se conhece nenhuma vacina e é por esse motivo que temos de estar confinados o mais tempo a retardar a propagação do vírus. Mas já houve outras doenças em que também se encontraram vacinas e, portanto, este sinal de esperança de que vamos conseguir chegar lá, não sabemos quando, é importante passar também. A Ordem ajuda a organizar o dia-a-dia com 2 planos familiares. Podem consultar isso mesmo no site, na internet. Quais é que são essas propostas? Foram idealizadas 2 propostas semanais e diárias para crianças até 5 anos e até aos 14 anos. Em primeiro lugar, dizer que se tenta sobretudo promover, e que é importante promover, rotinas diárias, e depois que esses planos que está a falar devem ser ajustados caso a caso, família a família, não tem de ser com aquela rigidez, portanto são mais algumas dicas, indicações também, e para desenvolver em áreas-chave. É natural que, estando em casa, os pais sobretudo pensem naquilo que gostam mais de fazer, aquilo que têm mais apetência, e esse plano também ajuda a desenvolver competências em 7 áreas diferentes, tanto mais ligadas à linguagem, mais ligadas ao desenvolvimento do pensamento. Mas que tipo de exemplos? Criatividade, imaginação. Para quem nos ouve... Ok, da linguagem, por exemplo, escrever uma história a meias, fazer um relato depois de uma história a seguir, ao nível do pensamento, jogar o jogo do galo, jogar um puzzle, ao nível da promoção da autonomia, as tarefas domésticas, arrumar os brinquedos, ou um roupeiro, da criatividade e da imaginação, fazer uma caça ao tesouro em casa, um piquenique na varanda, quando há, ou na sala, se não houver, ou no terraço. Portanto, tudo isto são indicações em 7 áreas-chave, como eu dizia, só disse aqui alguns exemplos, mas que eu aconselho vivamente a pesquisarem. Portanto, são algumas dicas que são importantes quando os pais pensam assim, o que é que eu agora vou fazer com as crianças, não é? E para os pais que têm de trabalhar em casa, não é uma exigência demasiado grande para terem que cumprir com as tarefas profissionais, porque estão a trabalhar a partir de casa, e depois, a dada altura, não conseguem dar a assistência que é suposto darem aos filhos? É uma exigência muito grande para cada pai e cada mãe. Sem dúvida que é, e o ponto de partida é justamente começar por aí, por aceitar que é difícil e que não se vai conseguir ter o mesmo nível de produtividade. E dependendo da idade das crianças e das suas características também, mais isso se coloca em cima da mesa. Mas aceitar que não vai o pai e a mãe e os filhos ter esse mesmo nível de produtividade ou apenas os adultos aceitarem isso? Provavelmente ambos, até porque muitas vezes, e vimos nestas 2 semanas antes do período de férias, e já tem sido amplamente noticiado também, o acesso às tecnologias não é o mesmo em todas as famílias, portanto poderá haver uma necessidade de estabelecer prioridades para toda a família e, portanto, desse ponto de vista poderá ser exigente e para os pais também há que estabelecer essas prioridades, mesmo em questão em termos de trabalho. O que é importante também é dedicar sempre um tempo do dia às crianças. Sendo nem que seja meia hora desse tempo do dia, mas nessa meia hora estar mesmo dedicada a elas, é o tempo para elas, e elas terem já à partida noção de que há esse tempo para elas, porque isso evita que depois te chamem a atenção por vias que não são já aquelas que são as mais adequadas. É possível calcular que efeito é que esta pandemia poderá vir a ter em crianças e adolescentes que já tinham problemas de saúde mental? Porque até agora estamos a conversar sobre crianças e jovens que vivem num ambiente familiar tranquilo e que não têm nenhum tipo de perturbação. Mas que efeitos é que esta pandemia pode ter em crianças e jovens que não têm esse núcleo familiar e que têm, inclusivamente, problemas de saúde mental? No concreto, assim, ao milímetro, é no âmbito da futurologia que estaríamos a falar, mas há algumas daquelas que
podem ser eventualmente expectáveis de virem a desenvolver, são sintomas de ansiedade que são logo os mais óbvios, não é? Mas outros também que nos começam a preocupar e que se já antes eram preocupantes, agora podem intensificar-se, nomeadamente as questões ligadas à adição aos ecrãs. Portanto, o passarem mais tempo em casa pode levar, daí este kit de sobrevivência para pais também ser importante, porque diversifica esse tipo de atividades, não significa que se elimine os ecrãs, não é? Também é uma parte importante, até de comunicação com os outros, mas é importante haver essa diversidade, porque essa também é uma área que nos preocupa. Que no futuro venhamos a ter também mais crianças mais jovens ainda com uma maior adição aos ecrãs. Colocando a hipótese de estarmos, por exemplo, perante crianças que não têm tanto à vontade em verbalizar e conversar com os pais sobre os seus próprios sentimentos, que tipo de sinais é que os pais podem estar alerta no sentido de perceber há aqui qualquer coisa que pode não estar a correr muito bem? E isso até eu diria que varia também com a idade. Portanto, nos mais novos nem é haver maior ou menor facilidade, porque cada um de nós começa a sentir antes de sequer conseguir verbalizar sobre as emoções, não é? Portanto, muitas vezes refugiam-se naquilo que ouvem também queixarem-se os adultos. Dói-me a cabeça, dói-me a barriga. E isso muitas vezes é um indicador para os pais que alguma coisa não está bem e que eles nem sabem dizer de outra forma. Portanto, o que é que não estará tão bem com eles? Não é? Portanto, muitas vezes aludem a sintomas físicos, às vezes, como também veem os adultos fazerem, mesmo quando se apercebem que poderá não ser bem isso, muitas vezes fazem também para proteger os filhos de algumas coisas, mas podem ser alguns dos sintomas. Portanto, também pedir mais colo, mais mimos, notarem-se também que estão mais dependentes, mesmo os mais velhos, que coisas que já, competências que já tinham ganhas, às vezes parece que retrocederam. Isso tudo pode ser algum indicador que as coisas podem não estar tão bem. E é importante conversar então sobre o que é que te preocupa. Portanto, o que é que, mesmo que a criança ou adolescente não consiga falar logo, é abrir um bocadinho a porta, o espaço de que estou aqui, não é? Para quando quiseres falar, estou aqui para te ouvir. Raquel Raimundo, muito obrigada por ter estado no 360 e ajudar-nos, no fundo, a perceber como é que podemos lidar neste isolamento social com as nossas emoções. Obrigada, boa noite. Muito obrigada, eu.